Opa, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 do Plano da Consistência. Para você que ainda não me conhece, eu sou Hugo Garcês, cara, e nessa semana você vai aprender a como traçar um plano para se tornar consistente no mercado financeiro de uma vez por todas, parar de acreditar em ilusões e entender realmente como é que é o caminho para se tornar consistente operando no mercado Forex. Essa semana aqui ela tem como objetivo te preparar para o mercado financeiro, não te fazer quebrar, né, nas suas negociações e entender como é que funciona a realidade do mercado financeiro e te colocar no caminho da consistência. E para isso, cara, é muito importante que você tenha visto a aula número 1, onde a aula número 1 eu falei sobre os principais erros que as pessoas estão cometendo ao iniciar no mercado financeiro, ou até mesmo aquelas pessoas que ainda não conseguiram se desenvolver como trader consistente. E eu falei da importância de você entender esses riscos, porque são eles que vão fazer você entender aonde você está agora, né? Possivelmente você vai conseguir corrigir isso mais rapidamente, dessa forma você vai ter a possibilidade de, nesse ano agora, ter muito mais chance de se tornar consistente e aprender a operar no mercado financeiro de uma vez por todas, e aí você vai ver a força do mercado. Antes de ir para o conteúdo aqui, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a aula número 1. Tá bem melhor do que eu imaginei, né? Então, a gente está conseguindo ajudar o maior número de pessoas. Então, cara, muito obrigado se você está assistindo e quero que você continue assistindo essa sequência de aula aqui até o fim da semana. E aí, no fim da semana, você me conta o que achou. Eu tenho certeza que se você seguir tudo que a gente vai falar aqui na aula 1, na aula 2 e na aula 3, você vai ter uma possibilidade de se tornar um trader consistente com muito mais rápido. E aí, entender realmente como funciona a dinâmica do mercado financeiro. Cara, e é muito doido porque eu nunca imaginei receber mensagem de pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca nem vi na vida, me agradecendo, né? Me agradecendo pelos conteúdos do Instagram, pelas aulas do YouTube, pela semana do Plano da Consistência. É muito doido imaginar que isso se tornaria combustível para a gente continuar aqui na internet, né? Porque no meio de tantos conteúdos ruins, no meio de tantas pessoas tóxicas, hoje na internet é um lugar muito complicado, né? Existem juízes, né? As pessoas te julgam por tudo que você faz, a sua opinião não é igual a dela, você está errado. Enfim, eu nunca critiquei ninguém e não vou criticar. E o meu intuito realmente aqui na internet é somente mostrar a verdade do mercado financeiro e impedir com que as pessoas caiam em golpe, né? E aí com isso eu consiga ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Porque eu já falei, né? Falei na aula 1 que esse aqui era um dos meus sonhos. Eu sempre tive um sonho de empreender e essa é a oportunidade que eu tô tendo de ajudar o máximo de pessoas que eu consigo e dessa forma também realizar um sonho que eu sempre tive desde criança. Beleza? Então, muito obrigado. Esse tipo de conteúdo aqui é bem legal, é motivador, me faz continuar aqui, me faz acordar. Eu falei, pô, vou produzir conteúdo porque eu estou recebendo mensagem desse tipo de pessoa. Então, se você mandou para mim, muito obrigado. E se você ainda não mandou, mas quer mandar, cara, ó, meu Instagram é esse aqui, vou deixar aqui na telinha. Então, se você ainda não me segue, esse aí é meu Instagram. E se inscreve aqui também no YouTube, deixa o like e vamos que bora aqui para o conteúdo. Cara, olha só, hoje vai ser foda, tá? Desculpa a palavra aí, desculpa o meu francês, mas hoje vai ser um conteúdo bem legal, porque o que vai acontecer? A gente vai aprender a criar e respeitar o nosso plano de trade. Esse daqui, cara, é o plano da consistência, que você vai falar assim, pô, eu tenho que fazer isso daqui para me tornar consistente. Então essa aula 2 aqui, ela é crucial. A gente vai ver como escolha de paridade, vai entender sobre os horários, gráficos de operações, limite de operações e vamos também falar sobre o gerenciamento de risco, tá? E no final dessa aula eu vou dar um aviso para aquelas pessoas que estão querendo se inscrever no Trade Especialista. E é isso. Vamos que bora pro conteúdo aqui. Eu vou compartilhar minha telinha. Bom, então a gente já vai com a telinha compartilhada aqui. Hoje a gente vai aprender a traçar o plano da consistência. Esse daqui vai ser o plano divisor de água, né? Aquele plano que vai te colocar na consistência e você vai saber exatamente como que serão os seus comportamentos daqui para frente na hora de você estar negociando no mercado. Cara, e assim, essa aula aqui eu não vou falar sobre os conceitos básicos do mercado financeiro, tá? Não vou falar sobre o que é uma tendência, o que é uma vela, como é que se forma uma vela, como é que se forma a movimentação do preço, o que é suporte e resistência. Isso daí, cara, tem na internet. É só você dar um Google aí, você vai encontrar vários e vários conteúdos falando que é suporte e resistência, fechamento e abertura de vela. Então, o intuito aqui não é fazer um conteúdo igual aos conteúdos que já tem. Então, essa é a sua parte. Você vai ter que pesquisar e procurar vídeos na internet aí no YouTube. Tem no meu canal também aqui, né? A gente tem vídeos falando sobre isso, exatamente sobre esses conteúdos. Mas o intuito aqui não é fazer um conteúdo água de salsicha, aquele conteúdo que não vai te agregar em nada, né? Aquele conteúdo que está na internet, que é facilmente encontrado. Tá? O intuito aqui é te mostrar o que você precisa fazer para que você se torne consistente. Então,
Para você entender isso aqui, você primeiro já precisa saber o que é o mercado Forex, você já precisa saber identificar suportes e resistência, identificar tendências do preço, os 3 tipos de tendência, tendência de baixa, de alta e a tendência lateralizada. Então são esses conceitos que você já tem que ter bem definidos na sua cabeça. Ah, eu não sei, o que eu tenho que fazer? Cara, se você não sabe, como eu falei, dá um Google aí ou vai aqui no meu canal do YouTube, meia horinha aí você assiste todo esse conteúdo e consegue identificar tudo isso que eu acabei de falar. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa aqui, ó, vai ser identificar a paridade que a gente vai negociar. Então, o primeiro passo vai ser a escolha da paridade para negociar. Aí, Hugo, isso faz sentido? Faz. Sabe por que faz sentido? Porque você não pode estar negociando várias paridades ao mesmo tempo. Isso vai te gerar déficit de atenção. E se você tem déficit de atenção, isso vai se, vamos dizer assim, não é se propagar, como é que é a palavra? Isso vai se potencializar e aí você não vai conseguir fazer as suas análises, ou você vai analisar várias paridades e vai acabar perdendo os pontos de entradas no mercado financeiro, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher uma paridade para estar negociando, principalmente você que ainda não tem consistência, você ainda não tem resultado. Para com esse negócio de ficar analisando várias paridades, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. A primeira coisa que você tem que fazer é focar numa paridade e se tornar especialista nela. Quais são as melhores paridades para estar operando? Cara, o EURUSD é uma paridade muito boa. Você pode negociar, você pode estar negociando o SDJPY, que é a paridade que eu mais curto estar operando, tá? Depois vem o EURUSD. Você pode operar outra paridade. A gente tem o GBP-USD. A gente tem o EURO-JPY. A gente tem o GBP-JPY. São algumas das paridades muito boas. Como é que eu faço para identificar as paridades para negociar aqui no mercado financeiro? Aqui nesse ícone aqui do MetaTrader, né, tem essa opção, ó. Acho que tá dando para aparecer aí, né? Aqui, ó, essa daqui. Você vai dar um clique nela e você vai olhar todas as paridades que tem disponíveis aqui, ó. Vamos dar um clique aqui, ó. A gente tem todas essas paridades, eu vou tirar daqui para ficar mais fácil a visualização. Ó, e a gente tem todas essas paridades, são as paridades do mercado financeiro. Então, cara, se o cara vai ficar doido ó, querendo analisar cada paridade dessa daqui, é basicamente perca de tempo, tá? Você não deve estar focando em analisar esse tanto de paridade. Você deve analisar uma dessas paridades que eu acabei de falar, ou o EURUSD, o SDJPY, aqui está o EURUSD, o EURO-GBP é uma paridade boa também, você pode estar negociando, o GBP-USD a gente falou, o SDCAD pode estar negociando, mas entre o SDCAD e o EURUSD é melhor você operar o EURUSD, o SDJPY é uma paridade fantástica, tá? Então, EUROALD, EURO-CHF, EURO-JPY, são algumas paridades muito boas para você estar operando. Mas, Hugo, para eu escolher uma dessas, cara, vai no EURUSD, USDJPY, GBP-USD, EURO-JPY ou GBP-JPY. Você não vai se arrepender de estar negociando em qualquer uma dessas paridades. Essa é a primeira coisa. O que eu faria? A primeira coisa que eu faria, eu ia escolher uma dessas paridades aqui para estar escolhendo. Como eu já estou acostumado a estar operando o SDJPY, eu continuaria operando o SDJPY. Como é que funciona aqui para mim? Eu foco em analisar o SDJPY. Pô, vou lá no SDJPY e olho como é que está a situação do SDJPY. Se eu percebo que ele não está numa semana muito boa, ou seja, não está numa tendência muito bem definida, ou os pontos de negociação estão demorando demais para acontecer, o que eu faço? Eu vou lá para o EURUSD e faço a minha análise para identificar se há uma oportunidade melhor no EURUSD do que no SDJPY. Tendo uma oportunidade melhor, eu executo as minhas negociações, eu cancelo o meu plano de trade para o SDJPY e eu fico focando somente no EURUSD para executar a minha negociação, porque a possibilidade, a abertura, né, de oportunidade de análise de negociação está melhor no EURUSD do que no SDJPY. Então é isso que eu faço. Se o SDJPY estiver ruim, o EURUSD também estiver ruim, você ainda vai para outra paridade? Cara, eu vou para uma outra paridade, eu vou para o GBP-USD ou para o GBP-JPY, mas com um detalhe. Eu vou ser muito mais conservador se eu for operar uma dessas paridades, tá? Que não seja o EURUSD ou o SDJPY. Por quê? Porque eu não tenho tanto costume assim estar operando essas paridades. E não tem problema, tá? Você pode estar operando desde que você seja mais conservador na hora de executar as suas negociações. Para eu ser, vamos dizer assim, agressivo, né? Eu entrar com meu gerenciamento de risco padrão nessas paridades, eu tenho que passar ali pelo menos uma semana negociando ela direto, aí eu já pego a dinâmica do preço ali, aí sim eu consigo estar abrindo as minhas negociações de uma forma mais
agressivas, entre aspas, né, dentro do meu gerenciamento de risco padrão. Se isso não acontecer, o meu gerenciamento de risco ele vai estar bem reduzido ali, tá? Então, se você vai negociar o USD/JPY e Euro/USD, GBP/USD, Euro/JPY ou GBP/JPY, é interessante que existe um horário que é ideal para você estar negociando qualquer uma dessas paridades, tá? A gente vai partir agora para a definição do horário de negociação. Hugo, é interessante eu definir um horário para estar negociando? Sim, é interessante por quê? Porque o estilo de operação que a gente realiza aqui é operações de rompimentos. Então, para acontecer rompimento, os melhores rompimentos estão dentro do horário de alta volatilidade do preço. Ou seja, esse ponto de negociação aqui do Euro/USD, isso aqui é um rompimento. Esse rompimento ele aconteceu em um determinado horário. Se isso acontecer, se a resposta for sim, o ponto de negociação está caracterizado. Eu poderia executar a minha negociação nesse rompimento aqui, principalmente se o preço estivesse chegando nessas regiões aqui, que é um assunto para a próxima aula, tá? A gente vai saber identificar esses pontos. Mas esse ponto de rompimento aqui seria um ponto para eu executar a minha negociação. O que é um rompimento? Se você não sabe o que é um rompimento, você vai saber o que é um rompimento agora. Um rompimento é quando uma vela, ou o preço, né, ele deixa de respeitar uma região de resistência ou uma região de suporte. Aqui nesse caso, vamos pegar aqui, ó. A gente tem essa regiãozinha de suporte e a gente tem essa região de resistência. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que o preço estava respeitando essa região de resistência, que é 1.09509, e essa região de suporte é 1.04433. Durante um bom espaço de tempo, ele ficou aqui, ó, mais ou menos 30 candles ali de 15 minutos, é bastante tempo, tá? Então, ele fez esse rompimento aqui para cima. Hugo, caberia eu executar a minha negociação nesse rompimento aqui de cima? Não, não caberia, porque, olha só, o preço ele acabou retornando. Mas isso aqui já aconteceu, ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Mas olha só, a tendência do preço era uma tendência de alta, e aí a gente vai explicar isso aqui melhor numa próxima aula, a gente vai identificar os melhores pontos de negociações, tá? A gente tem uma tendência do preço, uma tendência, vamos dizer assim, uma pernadinha de alta, né? Ele vinha de uma pernada de baixa, e fez uma pernada de alta, que isso aqui se chama uma correção, e chegou numa região de resistência, que é uma região de resistência importante. Então, nesse momento aqui, ó, meu tipo de operação ele fica comprometido, não vale a pena eu executar negociações próximo a essa região aqui. Então, como o preço está próximo a essa região, não vale a pena eu executar uma negociação de rompimento aqui. O primeiro ponto de entrada seria quando o preço tocasse próximo a essa região aqui, e aí ele ia formar esse canal, eu ia projetar o nível 100 de Fibonacci de retração, iria dar mais ou menos aqui, ó, os níveis de Fibonacci de retração, eu iria entrar nesse rompimento, o meu stop iria ficar aqui em cima, o mercado iria fazer uma realização, ó, depois uma acumulação, e aí para ele depois se desenvolver, provavelmente seria uma ordem, um take mais curtinho ali, daria take, mas se eu fosse mais agressivo, né, até daria para pegar um take aqui maior, porque o preço fez essa sombra devido a uma notícia. Mas não valeria a pena eu executar essa negociação. Por quê? Porque a tendência do preço já não é mais uma tendência de alta, já não era mais uma pernada de alta. Os pontos de continuação de entradas aqui só valeriam a pena se o preço se mantivesse acima dessa região de resistência, que é 1.09764. Aqui ele chegou a romper, ó, ele tentou se manter, né, mas ele não conseguiu e acabou retornando. Então, se o preço começa a se manter aqui, aí sim eu começo a buscar pontos de negociações de compra a favor da tendência, apesar que isso aqui é uma pernada, não é uma tendência, tá? Mas a favor dessa pernadinha aqui de movimentação do preço. Então não é todo rompimento que a gente vai executar a nossa negociação. Por quê? Porque esses rompimentos, eles precisam ser filtrados às melhores regiões de entrada. Se eu não filtrei um ponto de entrada aqui, não valeria compra, mas valeria uma venda nesse rompimento. Se eu quiser ser mais agressivo, como valeria uma venda também nesse rompimento aqui, se eu quiser ser mais conservador. E aí, porque eu aguardaria esse rompimento, aguardaria esse outro rompimento, e aí quando esses dois rompimentos confirmados aqui, né, eu teria uma confluência do ponto, né, isso aqui é um ponto de pivô, a gente vai aprender a identificar, e essa região de suporte aqui rompida, aí eu poderia executar uma negociaçãozinha vendido, sim, mas comprado não, justamente pelos motivos que eu já acabei de explicar, beleza? Então, muito cuidado ao executar esses pontos de negociações. Então, olha só,
Para eu continuar negociando, a gente vai precisar voltar a definir os horários de negociações, né? Vamos pegar aqui. Qualquer uma dessas paridades, eu devo estar negociando, eu devo definir um horário de negociação que começa ali por volta das 3 horas da manhã até ali por volta das 12 horas, se estendendo no máximo até as 13. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou pegando duas sessões de movimentação do preço e as duas principais sessões do mercado Forex. Eu vou pegar a sessão europeia e a sessão americana. São as duas sessões que mais movimentam o mercado, são as duas principais sessões do mercado financeiro. Então, a sessão europeia, ela vai abrir ali por volta das 4 horas da manhã e ela vai fechar às 13 horas. E a gente tem a abertura da sessão americana por volta das 9 horas da manhã e ela está fechando ali às 18 horas. Então, essas duas sessões são as sessões que mais movimentam o mercado financeiro, são as sessões onde a gente tem os melhores pontos de entradas. Quer dizer que eu tenho que acordar 3 horas da manhã para operar? Não, não quer dizer isso que você tem que acordar 3 horas da manhã para estar operando. Quer dizer que você vai precisar se adaptar para identificar esses tipos de oportunidade no mercado financeiro. Só que a gente vai precisar definir o gráfico de operação. E a partir de agora é que entra os pontos principais para você levar em consideração. Cara, se você é aquele cara que consegue ter uma vida onde você consegue fazer as suas entradas pelo celular, o que eu estou querendo falar? Você vai fazer a sua análise no computador, eu nunca aconselho que você opere pelo celular, tá? Exceto algumas situações se você estiver já bem acostumado com o mercado. Tá? Mas eu nunca vou aconselhar você a operar, a fazer a sua análise do zero somente pelo celular, porque é uma tela bem limitada, né? O celular é bem pequeno e você basicamente não consegue ter as boas informações ali que você tem diante do gráfico. Porque na hora que você vai fazer a análise, cara, você tem que se concentrar, você tem que respirar, você tem que falar assim, bom, fazer aqui uma análise, eu não posso fazer a minha análise de qualquer maneira. Então eu tenho que ter bastante concentração para isso acontecer, beleza? Então, não vale a pena eu estar fazendo a minha análise aqui, aí tá aqui um monte de gente falando comigo, eu estou buscando meus pontos de execuções, de análise para poder efetuar a minha negociação. Cara, isso não vai fazer sentido. Você precisa sentar na frente do computador e você vai fazer a análise. Fez a análise, identificou todos os pontos, aí você pode copiar a análise para o seu celular. Você vai ter que pegar os pontos que você traçou. Eu vou entrar numa região X, aí você vai abrir lá o seu MT4 aqui no celular e identifica os pontos que você vai executar a sua negociação. Vou entrar no rompimento da região tal, meu stop vai ficar aí na região tal e eu vou travar minha ordem no 0 a 0 quando o preço romper a região tal. Então isso tem que estar muito bem definido na hora que você trouxer essa análise para o seu celular, tá? Então você vai precisar fazer a análise toda no computador, tá? Mas o ponto principal vai ser definir o estilo de negociação que você vai ter que fazer. Por exemplo, se você é aquele cara que tem bastante tempo, que consegue alinhar a sua rotina com a rotina do seu trabalho, você pode estar negociando ali um gráfico M15 ou até mesmo um gráfico M30, que são o estilo de negociações que a gente chama de day trade. Se você é aquele cara que, não consigo ter uma rotina muito tranquila, né? Eu não consigo estar pegando meu celular ou eu quero fazer as minhas negociações de uma forma muito mais tranquila. O que eu tenho que fazer? Você vai negociar o gráfico de 4 horas ou o gráfico de 1 hora. Quanto menor o tempo gráfico, vamos dizer assim, mais rápido as suas negociações são, né? E mais atento ao celular ou ao MT4 aqui do seu computador, você vai precisar estar. Então, aqui a gente vai chamar de swing, tá? O cara que faz swing trade. Lembra que na aula 1 eu falei que, Hugo, eu queria fazer day trade, scalper, mas o scalper ele é o último estilo de negociação. Por quê? Justamente por causa disso. Para você fazer esse tipo de operação, cara, você tem que ter um conhecimento de mercado absurdo, você já tem que estar acostumado com as variações do mercado. O scalper ele é muito rápido, né? As coisas acontecem muito, muito rápido e você não pode vacilar na hora de estar fazendo scalper. E muito menos identificar pontos de negociações à torta direita aí, né? Você precisa saber filtrar exatamente o melhor ponto de entrada para efetuar suas negociações no scalper, tá? Então você vai definir esse tipo de tempo gráfico para operar. Eu quero operar day trade, mas eu trabalho. O que eu tenho que fazer? Cara, todo mundo consegue estar pegando o celular ali
15 minutinhos, 30 minutinhos e tá olhando ali como é que tá a movimentação. Se você não consegue, então não dá para você estar negociando o M30, o M15 ali, porque você não vai ter resultado, você vai acabar tomando stop em situações que não era para você tomar stop, ou você vai acabar perdendo bons pontos de entradas. Então é melhor você ir para o H1, H4 ali tranquilamente e vai fazer suas negociações. A diferença é que para H4 e H1 ali, cara, você não deve estar se ligando tanto a esses horários aqui. É claro que se a abertura de negociação for dentro desse horário, é muito melhor, tá? Mas para fazer swing trade, você não precisa estar se ligando tanto a esses horários, porque os pontos de entradas eles tendem a demorar mais. Então, mas se você for fazer day trade, isso daqui tem que ser respeitado fielmente. Day trade scalper, tá? Tem que ser respeitado fielmente. Certo? Então, esses são gráficos operacionais, são gráficos que você vai abrir a sua negociação. E Hugo, qual que é o gráfico da minha análise? Cara, o gráfico da análise eu faço da seguinte maneira, eu utilizo o gráfico mensal, faço regressão para o semanal e regressão para o diário, eu opero a favor da tendência do gráfico diário. Então, o que você vai fazer? Para as coisas não ficarem muito difíceis, você pode identificar somente, e se você estiver começando agora, tá? O gráfico diário como gráfico de análise ou o gráfico semanal, um desses dois tempos gráficos. O cara que vai fazer day trade, opera análise no gráfico diário e opera a favor da tendência do gráfico diário. O cara que vai fazer swing ali, ele pode escolher um dos dois, mas o gráfico semanal também é bem interessante para identificar as análises, executar a negociação e operar a favor da tendência do gráfico semanal, tá? Então, mais na frente, você vai entender sobre essa regressão de tempo gráfico, onde a gente vai fazendo mensal, semanal e diário, operando a favor da tendência do gráfico diário, identificando os pontos de negociações. Tá? Mas isso aqui é quando você já tiver mais entendido. Então esse é o gráfico da sua operação, esse é o tipo de gráfico que você vai utilizar para suas negociações. E agora a gente vai falar sobre limites operacionais. Os limites operacionais é bem interessante com que isso seja muito bem definido. Por quê? Porque é isso daqui que vai ser aquele freiozinho na hora de você estar negociando, tá? Muitas das vezes, principalmente aquele trader que ele está começando, ele acaba entrando numa sequência de stop loss, ou seja, ele toma ali um stop e ele, porra, tomei um stop, quero abrir outra negociação para eu recuperar logo o que eu perdi. Quando na verdade isso é uma bola de neve. Se você tomar um stop e querer abrir uma outra negociação para executar, para recuperar o que você perdeu logo de cara, a probabilidade que você tome outro stop é muito grande. E aí você vai acumular dois stops, você vai acabar entrando às vezes com um gerenciamento de risco burlado, né, o valor duplicado da sua banca, para você tentar recuperar de imediato esses dois stops. Aí você vai, tomar mais um stop. Por quê? Porque já está tudo prejudicado, essa análise já foi para o beleléu, o seu emocional já foi para o beleléu, então você fica muito prejudicado na hora de executar e analisar o gráfico no mercado. Tá? Então é bem interessante que você defina esse limite de operações de até 2 negociações por semana. Hugo, não pintou oportunidade para eu executar a minha negociação essa semana. Eu vou ter 4 na outra semana? Não, você vai ter somente 2 operações para abrir na semana. Isso é importante porque isso é um limitador. Por que isso é um limitador? Porque o mercado financeiro é um lugar de liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Então, se eu quiser abrir uma negociação de compra aqui agora, sem fundamento nenhum, colocar todo o capital que eu tenho, eu posso fazer isso. Vai prejudicar alguém? Não, vai prejudicar a mim, né? Diretamente. Indiretamente vai prejudicar as pessoas que estão perto de mim. Mas se eu não consigo impor esse limite nas minhas negociações, eu não vou conseguir ter consistência. Por quê? Quando eu abro uma negociação e dou um take, eu fico, às vezes, é normal aquela pessoa, o trader iniciante, ele se sente assim, caraca, que take foda, não sei o que, o preço vai continuar se movimentando, vou abrir mais uma negociação para continuar pegando esse take, para continuar surfando essa movimentação do preço, quando na verdade essa movimentaçãozinha, isso bem que acontece, ó. Essa movimentaçãozinha, vamos imaginar que o cara identificou uma reversão de tendência aqui, ó, plau. E aí o preço foi lá em cima, bateu no take dele. Pô, que take fantástico. O cara fica assim, meu Deus, que take louco. O mercado foi rapidinho, só pegou meu take. Aí ele vê a próxima vela continuar a subir também. Ele acha, cara, vai continuar subindo. E de novo ele executa uma compra aqui. Aí o preço sobe um pouquinho, ele vai, falei que continua subindo, falei que continua subindo. Ele já está trazendo aí emoções para negociar. Tá? E aí o que acontece? O mercado volta e estopa ele. E aí o que acontece? Ele devolve tudo que ele ganhou. Em algumas situações ele devolve tudo que ele ganhou, mais parte do capital dele. E principalmente isso se torna um dos fatores que mais fazem com que as pessoas devolvam
parte dos seus lucros e também a sua banca. Beleza? Então é preciso tomar cuidado com isso, porque no mercado, quanto menos emoções a gente tiver, melhor. Quando você bater um take, pô, sai fora do mercado, velho. Quando você pegou um stop, você não é o pior trader do mundo, tá? Dependendo da situação ali, foi só uma situação de mercado mesmo, mas todo mundo toma stop. A gente vai aprender sobre isso também. Então é muito importante que você faça esse limite de 2 negociações para que você tenha freio no mercado financeiro. Pô, fiz uma operação, tomei um stop. Falei, bom, eu tenho mais uma operação na semana para eu executar ali, para eu ver o que eu posso fazer nas minhas análises, né? Abrir a negociação de novo, deu stop, cara, sai fora. Sai fora porque provavelmente não vai ter mais muita coisas boas dali que você possa tirar. E para não afetar o seu emocional, né, para as próximas negociações, é melhor você se preservar. Então, quanto mais você estiver preservado, mais saudável para as próximas negociações você vai estar. Beleza? Então, defina 2 negociações por semana, porque isso vai ser limitador. Isso vai ser muito bom para você, porque na hora que você entrar numa sequência ruim, essa sequência ela vai ser brecada por causa desse limitador de operacional. Agora, cara, não vale a pena eu definir que eu vou fazer 2 operações na semana, mas aí eu realizar 4. Não vale a pena eu definir que eu vou fazer 2 negociações na semana e eu realizar 3. Não vale a pena eu definir 2 e fizer 6 negociações na semana. Cara, uma das coisas que são mais prejudiciais é o excesso de negociação, é o overtrade. Tudo em excesso faz mal. Tá? Quanto mais vezes você sai na rua, mais chances você tem de ser assaltado. Tá? Então, quanto mais você come, mais tendência de você se tornar gordo. Né? Quanto menos atividade física você faz, a tendência de você desenvolver algum problema de saúde é enorme. Então, esse limitador, ele é importante que você respeite, ele vai ser a principal coisa, cara. Cara, você pode burlar o horário, você pode burlar o tipo de análise, você pode burlar tudo, mas se você burlar o gerenciamento de risco, que é o nosso próximo tópico, e o limitador de operações, você não vai ter resultado, tá? Dessas 2 ferramentas, elas são as 2 ferramentas cruciais que vão te colocar no caminho da consistência. E aí eu não tô querendo te enganar, não estou querendo te desmotivar, mas estou falando que, cara, às vezes o problema não está na estratégia, não está no horário de negociação que a gente executa a nossa ordem, às vezes o nosso problema está no nosso emocional, está no nosso comportamental, que eu não consigo respeitar coisas que eu mesmo decidi. Pô, se você não está se respeitando, você não vai respeitar o seu dinheiro, você não vai respeitar os seus estilos de negociação, você não vai respeitar a sua estratégia, você não vai respeitar o seu horário de negociação, você não vai respeitar a paridade que você escolheu para estar operando, você não vai respeitar nada, tá? Se você não respeita limites que você mesmo se impõe. Então, cara, é um papo bem cabeça mesmo aqui, um papo bem coach, né? Hashtag momento coach, mas é isso. Não tem pra onde correr, não. O mercado financeiro é a gente respeitar os comportamentos que a gente define, porque são coisas que são cruciais, tá? Não é... As coisas do mercado financeiro não acontecem da noite pro dia, e principalmente, existe oportunidade no mercado, vai existir a qualquer hora. Todos os dias, praticamente, a gente vai ter oportunidade. Não todos os dias, tá? Mas toda semana ali, praticamente, a gente vai ter boas oportunidades para executar nossas negociações. Cabe a nós saber identificar essas boas oportunidades, beleza? E por último, a gente vai falar sobre o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele é o coração do trader. Eu sempre falo que o gerenciamento de risco é o que vai te manter no jogo, é o que vai ser aquele cara que vai te salvar, né? Tô caindo de um buraco. O gerenciamento de risco, ele é o paraquedas, ele que vai te salvar ali muitas das vezes de você não quebrar no mercado financeiro. Uma das piores dores que tem é você quebrar, cara. Pô, você pode passar em um ano sem consistência. Pô, um ano sem consistência. Mas se você tiver com gerenciamento de risco, você não vai quebrar. Fazendo 2 operações por semana, gerenciamento de risco certinho, você não quebra. Então, a partir de hoje aqui, você que está participando do plano da consistência, você que vai se tornar meu aluno, a partir de hoje é proibido você quebrar. Ah, eu quebrei. Cara, você assistiu as aulas do plano da consistência? Eu vou te dar um cascudo. Vou dar um cascudo, não tem pra onde correr. Vou falar assim, meu amigo, prepara a cabeça aí porque vai vir uma chulapada muito grande. Então, é proibido quebrar a partir de agora. Como é que eu faço um gerenciamento de risco saudável? Você está começando? Então, vamos fazer o gerenciamento de risco de meio a 1% do capital. Aí, é pouco. É pouco, mas me diz uma coisa, qual que é
o mundo do investimento onde você tem um retorno de 30%, 40%. Não tem, cara. Trabalha dentro da realidade, trabalha de uma forma correta, que as coisas vão acontecer, tá? Por isso que é importante você ter um planejamento de aportes e todo mês fazendo aportes lá para engordar a sua banca, porque a gente vai trabalhar com juros compostos. Quanto maior o dinheiro você tem, maior a rentabilização, mas sem correr grandes riscos. Esse é o jogo do mercado financeiro, essa é a dinâmica que vai te colocar na consistência de verdade. Vamos pegar um exemplo aqui de um cara que tem, vamos usar 500, botar $1.000, né, que fica mais fácil, conta de burro, tá? Esse 0,5%, ele vai girar ali de 5 a 10 USD. Então, se o cara tem $1.000, o valor mínimo que ele pode colocar numa negociação ali pode ser $5 e o valor máximo $10. E aí desses $1.000 ele vai lá e respeita o gerenciamento dele certinho, abre uma negociação, coloca $10 de exposição na negociação. Aí vamos imaginar que ele está começando ali, bom, estou começando aqui, mas não vou respeitar meu gerenciamento de risco desde o começo, então o que vai acontecer? Essa negociação ela vai tender a dar um stop no 0, um stop loss, porque basicamente o cara está começando ali agora e, bom, para ele entender sobre o mercado, ele vai fazer algumas análises erradas. Vamos imaginar que essa análise dele deu errada. Ele vai ter ali 990 USD para continuar negociando. Falar, bom, eu errei, né? Mas por que eu errei? Porque eu errei, porque identifiquei um ponto de rompimento que não era para entrar na minha negociação e acabou dando stop loss. Nessa negociação, ele continua com $990 para poder continuar operando. Ele não fez a besteira de colocar 60% do seu capital em exposição, botar ali 600 USD, tomar um stop, perder 600 USD e ficar só com 400. Ele tomou um stop de $10 e está com $990, com emocional muito mais tranquilo. Nessa situação aqui, meu brother, ó, o cara tá com emocional pro cacete. O emocional dele aqui com $400 tá pro buraco, ele não vai conseguir operar. Aqui ele tá com o emocional tranquilo, porque ele sabe que ele fez a coisa certa. E aqui ele tá com o emocional burlado, que ele sabe que ele fez besteira. Então o cara que tá com $400 aqui, tomou uns 9.600, caraca, perdi $600, não sei o que. Se o cara multiplicar por 5 é pior ainda, né? 600 por 5 dá R$3.000, ele perdeu R$3.000 numa única negociação. Ele, puta que pariu, comecei no mercado hoje, já perdi R$3.000, é a pior burrada. O cara começar no mercado hoje e achar que vai ganhar dinheiro no mesmo dia, né? Não vai acontecer. Então o cara tá lá. Aí tomou o stop, aí ele na próxima negociação, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os $400 lá que sobrou para tentar recuperar os 600 e ele, vou ficar no 0 a 0. Aqui o que vai acontecer? Probabilidade que ele tome stop e perca os 400 e quebre tudo. Fique, ó, zerado, patrão. Aqui não, mesmo que ele faça uma burrada, ele fala, meu Deus, tomei um stop de $10, 50 pila, não sei o que, papapá, vou abrir outra negociação, mas respeitando o gerenciamento de risco. Bota lá, de novo, $10. Tem 10 USD. Ou o cara comete a loucura de botar 20. Nossa, fui muito ousado, botei 20. Tomou o stop, ele vai ter 970. O que ele vai entender? Ele fala, bom, se eu for negligente com o meu capital, ou se for emotivo no mercado, eu não vou ter resultado. Vai ser burrice, tá? Então, por isso que a importância do gerenciamento de risco, por isso que o gerenciamento de risco vai ser o que vai te salvar até mesmo quando você estiver consistente, porque você vai tomar o stop. Não tem essa, todo mundo leva stop. A diferença é que a quantidade de stop, quando você estiver consistente, ela vai ser muito menor. Você vai acertar muito mais negociações, porque você vai ter um emocional treinado, uma análise gráfica e técnica muito mais apurada e identificar os melhores pontos de negociação. Você não vai ser afobadinho para executar negociação de qualquer maneira. Beleza? Então é isso, é assim que você traça o seu plano de negociação. E agora eu queria dar um recado aqui rapidão para as pessoas que estão querendo se inscrever no Trade Especialista, cara. O recado é bem rápido, tá? Na segunda-feira aí a gente vai abrir as inscrições para o Trade Especialista. Vai ser uma turma onde, depois de um ano, né? Depois de um ano ali a gente vai estar abrindo as inscrições para o Trade Especialista. E, cara, é uma turma que eu pretendo dar toda a minha atenção nesse começo de ano, porque são pessoas que... Eu quero, primeiramente, pessoas que estejam comprometidas a querer operar no mercado financeiro, tá? Se vem aquele cara que,
eu vou te inscrever no teu curso aí para eu poder ganhar 10 mil reais. Aí não vai, cara, não vai, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que passa sinal. Tá? O que a gente vai fazer ali? Você vai ter acesso à plataforma lá do curso, você vai ter as aulas gravadas com atualizações das aulas que a gente gravou lá. Passei de outubro até dezembro, ainda não terminei, mas já está ali 95% das aulas concluídas, estudando. E depois a gente vai para o mercado financeiro, a gente vai operar junto ali, pegando a dinâmica do mercado na prática. A gente vai ter alguns encontros ao vivo, algumas mentorias coletivas. E é isso, né? O intuito do 3 Especialista, o plano da consistência, é simplesmente te direcionar, te colocar para operar sozinho, sem depender de ninguém. Então, segunda-feira, às 9 horas, todos os detalhes da nova turma. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido essa aulinha muito, muito boa. Eu te garanto que o que passou aqui você não encontra da forma que foi passada nesse scriptzinho certinho, nesse passo a passo. É só você seguir para poder operar e começar a desenvolver a consistência. Mesmo que você não vá se inscrever no 3 Especialista, cara, essas duas aulas aqui, elas são o ouro do mercado, tá? Não tirei isso de livro, não tirei isso de vídeo, tirei isso de vivências, de porradas aí e tudo mais, beleza? Então, a gente se vê na sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai falar sobre o quê? Cara, vamos traçar os planos e os pontos de entradas, né? Vai falar sobre identificação dos melhores pontos de negociações e a gente vai aprender a identificar as operações de baixo risco e de alto risco. A gente vai saber exatamente ali como que vai ser o nosso comportamento nessa negociação ali, que a gente vai identificar, será que essa negociação eu devo colocar 0,5% do meu capital ou eu posso ser um pouco mais agressivo e colocar 1% ali porque tem uma boa oportunidade de entrada. Então a gente vai aprender tudo isso na aulinha 3, mas é muito importante que você veja a aula 1, veja a aula 2, porque isso tudo tem que estar muito bem definido na sua cabeça na hora que a gente falar sobre a aula 3, valeu? Tamo junto, muito obrigado. Se você curtiu essa aula, deixa o like, manda mensagem pra mim aí, meu Instagram é @hugoh6_ e vai ser um prazer falar com você. Tamo junto? A gente se vê sexta-feira, 9 horas, não esquece. Galerinha aqui, ó, fala aí pra vocês quantos pontos vocês já fizeram só essa semana. 950 aí, ó, 812, a galera tirando pau no mercado aí, velho, olha só. Aí, ó, 950 pontos USD JPY, 600 pontos EURUSD, 800 pontos EURUSD, 900 GBP USD, USD JPY, 315 parcelas 205. Meu amigo, tá todo mundo louco. Opa, parece que temos um recorde aqui de pontos de todas as turmas, hein? Quantos pontos aí, meu amigo? Quantos pontos, Elvis? Solta essa pancada aí, vai. Olha aí, ó. 15.405 pontos em francês.